Olá, tudo bom? Meu nome é Robson Dantas, eu sou corretor de imóveis aqui da cidade de Ilhéus, atuo atualmente aqui no escritório dos corretores associados, que fica aqui em frente ao atual restaurante Psyll, na zona sul da cidade de Ilhéus, tá certo? E hoje eu vim aqui abordar mais um assunto com vocês. Eu tenho feito alguns vídeos aí falando sobre alguns assuntos, né, pertinentes ao mercado imobiliário, algumas dúvidas, né, que as pessoas têm e às vezes não tem uma orientação. Eu estou fazendo esses vídeos aqui justamente para aproximar mais e para que as pessoas entendam um pouco mais sobre alguns assuntos, certo? Pertinentes a essa área. E hoje eu vim abordar aqui um assunto falando sobre as locações, né? As locações referentes ao que se diz respeito às garantias de mercado, tá certo? Hoje no mercado nós temos assim, as mais usadas são 3 garantias. Temos outras garantias também, mas as mais usadas são 3 garantias que é muito utilizada aqui no nosso mercado e eu acredito que no mercado geral, que são o calção, né, que é uma garantia, o fiador, né, e o seguro fiança, que dessas 3 é a menos conhecida, mas para mim, no meu entendimento, é uma das mais importantes, tá certo? Aqui cobre mais, aqui garante mais, tá legal? Além dessas garantias, nós também temos o título de capitalização e as cotas de fundo de investimento. Só que essas duas aí são termos mais técnicos e são poucos utilizados, principalmente aqui na nossa cidade, na nossa região. Então eu vou deixar ela aí para um novo vídeo, para um novo assunto, tá certo? Então vamos lá. O que são essas garantias locatícias? Né? O nome já diz, né? São as garantias que tendem a cobrir qualquer eventual desconforto aí que as partes venham ter no período de locação, né? Que geralmente são de 30 meses. Como quebra de contrato, como alguma pendência que o inquilino venha deixar no imóvel, né? Então, resultado. Vamos falar da primeira mais utilizada aqui na nossa região, que é o calção, né? Como é que funciona a garantia calção? Gente, eu vejo aqui no mercado o pessoal utilizando, que é a mais utilizada, né? O pessoal usando o contrato, o calção, mas de forma totalmente errada, né? Seja por culpa do profissional que não orienta da forma certa, correta, seja do próprio proprietário, do próprio locador, né? Dono do imóvel, que entende que já faz dessa forma, já faz há um tempo dessa forma, e entende que é dessa forma que é certa, mas não sabe que está correndo um risco, né, de ser notificado, né, de ser surpreendido por estar usando a modalidade de forma errada. O calção, né, que a gente chama, é uma garantia que ele vai determinar o seguinte: você, quando adquire, opta por esse tipo de garantia, você pode exigir até o valor de 3 aluguéis. Você não pode passar mais disso, né? Porque isso caracteriza abuso. Então, digamos que eu esteja alugando um imóvel por R$1.000. Eu posso pedir até R$3.000 no máximo de garantia. Não posso pedir mais que isso. Robson, beleza. Eu pego essa garantia com um adiantamento, né? E vou pegar essa garantia, esse valor de garantia, vou gastar, vou aplicar, tal. E quando o inquilino for sair do imóvel, eu vou abater dos últimos aluguéis. Isso é erradíssimo. É erradíssimo fazer dessa forma aí, porque a garantia, ela é para ser, esse valor de garantia, a lei é bem clara em relação a isso, ela tem que ser colocada o seguinte: essa garantia ela tem que ser devolvida no final do contrato. É um valor que vai ser depositado, de preferência em uma conta poupança, uma conta conjunta, porque essa garantia é reajustável, de acordo com o valor da poupança, e essa garantia no final do contrato de 30 meses, ela tem que ser devolvida pelo esse inquilino, tá certo? Claro, ressalvas que é um valor que vai estar depositado nesse período. No distrato do contrato é feita uma vistoria do imóvel, essa vistoria você vai analisar se o imóvel vai precisar de pintura, se você teve alguma coisa que quebrou, que está fora do lugar, e esse valor de garantia é justamente para sanar essas dívidas. Vai se fazer um orçamento e, de acordo com o que for feito, né, esse valor é restituído, tá certo? Então a garantia serve para isso. Se o imóvel é entregado da mesma forma que foi recebido, essa garantia ela tem que ser devolvida integralmente, reajustado
com juros de poupança para o inquilino, né? O ideal é que se faça uma conta conjunta, uma conta poupança conjunta, e esse dinheiro fique depositado lá até o término do contrato. Essa é a forma certa de se utilizar aí a garantia do calção. Tá certo? Então, resultado. Só que, como eu falei logo em algum termo, que a garantia do seguro-fiança eu acho uma garantia que ela é uma garantia que cobre mais. Por quê? Como é que funciona? O calção, ele é uma garantia estabelecida por lei, vai estar no contrato, e ela dá uma certa seguridade ao inquilino que fez aquele contrato ali, que está residindo naquele imóvel. Só que para o proprietário, ela é um valor de 3 aluguéis, mas digamos que esse cliente ele faça um contrato de 30 meses, né? E porventura não pague as demais parcelas. Faz o contrato, paga o calção, aí vence o primeiro mês, não paga. Segundo mês, não paga. O terceiro mês, não paga. O inquilino vai e pede a despejo, pede que o cara entregue o imóvel. Essa garantia ela vai dar um conforto maior para esse inquilino no seguinte caso: ele vai ficar ali alguns meses nesse imóvel ainda, porque você vai ter que dar entrada no processo judicial na baixa dessa garantia primeiro, para depois dar entrada no despejo. Então, um despejo simples, que poderia, né, se você não tivesse essa garantia no contrato, que poderia se determinar em 15 dias, pode durar 6 meses a 1 ano. Então, o cara pode pagar, né, o valor de 3 aluguéis como calção e ficar 1 ano sem pagar mais, e depois de sair desse imóvel, você não conseguir reaver esse dinheiro. Você, claro, tirou o inquilino ruim do seu imóvel, mas olha o desgaste que você teve, né, com o processo da entrada em processo judicial para tirar esse cara lá. Tá legal? Então, a garantia, ela, claro que é um dinheiro que você vai ter como um caixa ali, com eventual danos, ela é muito utilizado, né? Mas é uma coisa que não me cobre tanto, não. É uma coisa que geralmente eu não aconselho. Eu aconselho melhor o seguro calção, ou até mesmo o contrato sem garantias, que eu vou explicar um pouco mais na frente, tá certo? Pronto, esse é o calção, como tem que ser feito. Bom, o ponto positivo dele é que você tem um dinheiro guardado para possíveis danos do seu imóvel que tiver. Claro que esse dano ele pode ser superior. Se for superior, o inquilino ele tem que ressarcir. Se for inferior, o proprietário tem que devolver o restante, né? Porque o imóvel, o cara ficou morando 30 meses, no mínimo a pintura desse imóvel o cara tem que ter, vai ter, não tem jeito, tá certo? Então, resultado. Vamos lá. Depois desse seguro calção, que é o mais usado, vem o fiador, que hoje está cada vez mais difícil, né? Alguém assinar um contratozinho lá, fiando, sendo responsável por aquela pessoa, está cada vez mais difícil. Se não for um parente seu, um amigo, é muito difícil você conseguir. Vamos lá. O fiador também cobre. Eu acredito que seja mais funcional, né, mais garantia que o próprio calção. Só que do jeito que é feito os contratos com o fiador, que às vezes são da forma errada. Por isso que é interessante sempre ter a orientação do profissional, né? Porque você não comete esses erros. Qualquer pessoa pode ser um fiador? Qualquer pessoa pode sim ser um fiador, desde que ela seja de maior, é claro, e tenha as especificações corretas para ser fiador daquele determinado imóvel. Quais são essas especificações? Esse fiador são as principais, né? Claro que ele vai passar pela mesma consulta que o inquilino o inquilino titular vai passar, né? Ele tem que comprovar a renda, ele tem que comprovar os históricos, né, de crédito. Então ele tem que estar em dias. Mas além disso, ele tem que ter imóvel próprio na cidade, em nome dele, um imóvel compatível com aquele valor daquele imóvel que ele está afiançando para o colega, né, o amigo, sei lá, para o irmão. Então ele tem que ter um imóvel compatível, ele tem que ter dono de imóvel. Além de ser dono de imóvel, ele tem que ter renda compatível no mínimo a 3 vezes o valor daquele aluguel que ele está afiançando ali para o colega, entendeu? E ele tem que residir na cidade, ele tem que ter residir na cidade e ter imóvel em nome dele na cidade. Senão ele não pode ser fiador,
E o pessoal não utiliza muito dessa prática, não. O cara vê que tem renda, ele vai e deixa o cara ser fiador sem estar analisando isso aí, entendeu? Então isso aí pode criar algum descontentamento, alguma surpresa, né? Aí no contrato aí, se esse fiador ele alegar que amanhã ou depois que não pode se responsabilizar pelo aquele colega, aquele amigo que ele afiançou, tá certo? Então tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? Fiador são prerrogativas que não pode deixar de verificar para aquele fiador, tá certo? Pronto. Depois do fiador vem o seguro fiança, que eu falei logo no início do vídeo, que para mim é um dos seguros mais completos. Existe um custo, claro, para isso, né? Que é um custo que ele não vai ser retornável, como a questão do calção, que você tem aquele custo dos três primeiros, no valor dos três primeiros, um valor de até 3 vezes o valor do aluguel, mas esse custo volta para você e corrigido, né? Corrigido um pouquinho, mas corrigido. No seguro fiança esse valor não volta, né? Mas abrange várias outras coisas ali que se você precisar e utilizar, né, você vai compensar bastante. Porque o seguro fiança ele cobre desde a manutenção de imóvel, né, do imóvel, a atraso de mensalidade, conta de luz, conta de água, atraso de condomínio, IPTU, se for o caso do inquilino debandar e deixar tudo isso aí a ver navios, entendeu? Então o seguro ele cobre tudo isso. É um seguro anual. O valor do seguro não é tão grande, né? Porque o calção lá o cara pode cobrar até 3 vezes o valor do aluguel. O seguro fiança até 1,3% do valor do aluguel. Então, como é que funciona isso? Um aluguel, por exemplo, de R$1.000, né? 1,3% não, eu coloquei errado. O valor do aluguel hoje, ele custa, digamos que custe R$1.000, como a gente estava falando. Um aluguel de R$1.000, para um seguro fiança, ele deve custar mais ou menos R$1.300, tá certo? Nessa base aí, R$1.300 a R$1.200. Vai ficar mais ou menos nessa média, de acordo com a seguradora que você for fazer o seguro. E esse seguro pode ser dividido até em 12 vezes para você vai pagar até em 12 vezes, certo? Então vai sair mais ou menos nessa média aí, né? Claro que vai depender da empresa, da seguradora, do que oferece, entendeu? Aí você vai fazer uma cotação e vai verificar. Então, digamos que você vai fazer um aluguel de R$1.000. Você pode constatar esse aluguel, tanto o inquilino como o locador também. Se for o locador, ele vai repassar esse valor, claro, no valor do aluguel para o proprietário, mas já vai ter esse seguro fiança para ele. Isso facilita bastante, porque na hora que ele for alugar, a seguradora vai pedir a documentação do inquilino e vai fazer todas as pesquisas, entendeu? E vai aprovar ou não aprovar, vai depender daquele inquilino. Então você recebe o inquilino já pronto. Para a imobiliária é a mesma coisa, né? Ele não vai ter essa preocupação de estar fazendo todas as consultas e vai receber esse inquilino pronto, aprovado para alugar o imóvel do proprietário. Esse seguro vai cobrir tudo, né? Nesse período de locação. É claro que desde as despesas com despejo, entendeu? Até as mensalidades atrasadas. Ele vai cobrir de acordo nesse período de 1 ano, né? Claro que o seguro ele tem que ser renovado. O contrato é de 30 meses, 2 anos e meio, o seguro é de 1 ano, então você tem que sempre estar renovando esse seguro, tá certo? Anual. Mas é o que mais cobre, né? A única coisa negativa que eu vejo é porque você não é restituído no valor. Mas você pode usar, você tem ideia de seguro fiança, você pode usar até para trabalho de chaveiro. Perdeu uma chave, quebrou, enganchou, você pode constatar, o chaveiro tem 24 horas, entendeu? Uma torneira que entupiu, uma caixa de gordura que transbordou, você pode estar solicitando essa manutenção, limpeza de calha, né? Então você pode, e uma coisa que é muito importante falar, gente, na questão da locação, existe defeitos estruturais do imóvel e defeitos funcionais. Os defeitos estruturais, geralmente, é o que envolve a estrutura do imóvel. Isso é uma responsabilidade do proprietário. Rachadura, infiltração de solo. Isso é uma coisa que o inquilino ele não tem como prever que vai acontecer. Tá certo?
Mas defeitos funcionais, no que diz respeito à funcionalidade do imóvel, que é entupir vaso, entupir caixa de gordura, dar problema em torneira, o proprietário tem que entregar isso tudo funcionando, e você tem que manter. Limpeza de calha, infiltração, eu falei, infiltração do solo, mas se tiver alguma infiltração no telhado, molhando a parede, por conta de calha suja, já é uma responsabilidade do inquilino, que ele tem que manter aquela calha limpa, desde que ele tenha a comprovação que ele recebeu limpa, entendeu? Manutenção de telhado, no que diz respeito a uma telha saiu do lugar, o cara tem que botar, ele está ali, ele tem que fazer serviço da telha, que é um defeito funcional, né? Mas, digamos que o telhado cedeu, a estrutura do telhado cedeu, aí já é uma falha estrutural, é uma prerrogativa do proprietário, tá certo? Então vamos lá. Então o seguro ele cobre todos esses defeitos funcionais. Olha que interessante, entendeu? Então você pode estar acionando isso aí. Você vai pagar no valor de um aluguel, um aluguel e meio, ou um aluguel em um terço, para poder, durante um ano, dividir em um ano, 12 vezes, para poder ter essa garantia. Tá certo? Então, para mim, é o mais importante. A questão maior é porque na nossa região ainda é um pouco difícil de se fazer. Porque tem todo seguro, é banco, ele não faz nada para perder, né? Então, ele vai fazer uma avaliação criteriosa do inquilino para poder aprovar, certo? Se o inquilino for correntista, melhor ainda, mais fácil. Então, esse é o seguro-fiança, são as modalidades de seguro mais utilizadas aí nos contratos. Mas também é uma garantia, como o calção, o fiador e o seguro-fiança. Essas garantias, elas dão uma certa tranquilidade ao inquilino. Eu digo que o seguro-fiança é melhor porque ela honra com as parcelas em atraso. Digamos que o cara deixa de pagar até a água, o seguro-fiança ela vai cumprir até o momento que saiu o despejo daquele inquilino, que demora, não é rápido não, porque existe um seguro contratual que está naquele contrato ali que vai dar um certo tempo maior aí, por causa dos processos jurídicos, para aquele inquilino ali de ser retirado, né? Como eu falei, vai ter que dar baixa nas garantias para depois dar entrada com despejo. Que é o que não acontece. Só que no seguro-fiança você está com a mensalidade e as contas em atraso garantidas. No calção você não está, você só tem 3 valores de aluguel, que às vezes não paga. O cara pagou três vezes o valor do aluguel. Digamos que o cara pagou 3 aluguel e ficou os outros 12 sem pagar, deixando conta de condomínio atrasada e tudo mais, danificou o seu imóvel, vai sair por conta, se ele provar que não pode pagar, ele não vai pagar, vai ficar com essa dívida aí, certo? Então, resultado, o fiador é a mesma coisa. Se for feito um fiador de uma forma errada, o fiador vai alegar que não pode pagar e vai ficar por isso mesmo. O bom é que você vai rever seu imóvel de volta, mas aí depois de 6 meses, 1 ano, uma pessoa. Então, o desgaste. Se você só tem aquele imóvel, precisa daquele imóvel para complementar a sua renda. Então, é muito importante isso. E existe também a modalidade contrato sem garantias locatícias, que eu particularmente utilizo muito. Se não for seguro-fiança, eu prefiro fazer sem a garantia locatícia. Mas como é que funciona isso? Eu vou fazer um contrato sem garantia, vou ficar sem garantia? Como é que funciona isso? Bom, vamos lá. Primeiramente, o contrato que você faz, esse contrato de gaveta, ele já é uma garantia. Desde que o contrato seja amarradinho, dentro da lei do inquilinato, tudo certinho, ele já é uma garantia estabelecida ali. O contrato sem garantia não quer dizer que você não tem garantia, não, né? O bom do contrato sem garantia é porque é o seguinte: se o inquilino atrasar um dia, você já pode entrar com ação de despejo. Claro que ninguém faz isso, né? Ninguém vai fazer isso, porque você vai ter um custo, por causa de um dia o cara atrasou, a gente tem tem que ter uma tolerância aí, tá certo? Mas digamos que aquele cara atrasou um mês, não pagou. Atrasou o segundo mês, não pagou. Ou pagou, fica pagando um mês sim, um mês não. Sempre você pode pedir o distrato daquele imóvel ali e pedir o cara para sair do seu imóvel. Entendeu? Um dia de atraso você já pode fazer isso. E pedir distrato. Se não sair, você entra com ordem de despejo. Essa ordem de despejo, quando o contrato não tem garantia, gente, com 15 dias ela sai a eliminar. E esse cara é posto para fora do seu imóvel. Com 15, 30 dias. Olha a diferença de ficar 6 meses, no mínimo 6 meses, com qualquer outro tipo de garantia locatícia estabelecida. Entendeu? Então o contrato ele bem amarrado,
bem fechado ali dentro do que rege a lei, é uma garantia, certo? E você pode ter menos dor de cabeça do que exigir três vezes o valor do aluguel. O bom realmente da locação é quando você faz com transparência, com clareza, com um profissional que possa estar lhe auxiliando, né, para que você faça a locação da melhor forma possível. Eu costumo dizer assim, o que é combinado não sai caro. E quando você faz uma coisa transparente, as coisas ficam mais claras. Você está alugando, a mesma pessoa está alugando. Às vezes você vai alugar um determinado imóvel, você faz um checklist, né, de informações que você vai precisar daquele cliente, para poder passar o feedback para o proprietário. Aí o cara, para que tanta coisa, eu não estou comprando. Quando o cara fala assim, é porque quem não deve, não teme. Então, o ideal é alugar bem, procurar demorar um pouco mais, é claro, mas alugar bem, tá certo? Para que você não venha ter surpresas no decorrer aí do tempo da locação. Alugou bem, você não vai ter problema, muito difícil você vai ter problema, mas pode acontecer, claro, hoje, ainda mais na instabilidade que nós vivemos hoje, mas a pessoa que ela honra, a pessoa honrada, ela não vai dar problema, se ela não pode ficar naquele aluguel, ela vai procurar um aluguel mais barato, vai pedir desculpa, vai até entrar em consenso com o proprietário para pedir no distrato aí, pedir um abono aí referente à multa. Eu acho que tem que ser um acordo entre ambas as partes, né? O locatário ele também, às vezes, vai ter que ceder um pouco para que a coisa saia da melhor maneira possível, tá certo? Porque para não ter esse desgaste de justiça, que é um custo também, né? É considerado um custo. Então, sempre que é combinado, não sai caro. Tá certo, gente? Então, é mais ou menos essa informação que eu tinha passado para vocês aí sobre as garantias locatícias, que nem sempre as garantias vão lhe ajudar, vão cobrir, não. A mais utilizada aqui na nossa região é a calção, sim, né? Agora é feito de uma forma muito errada, né? Eu costumo ver muito pessoal usar o calção aqui como o seguinte: o cara pega o valor de 2 aluguéis, ele coloca um como adiantamento e outro como calção, a fiança, né? Que o pessoal chama. Um é a fiança, um é o primeiro aluguel. Erradíssimo isso. Você não pode pedir antecipação de aluguel se você exige seguro. Qualquer tipo de seguro que o inquilino ele apresentar, você não pode exigir o valor de aluguel antecipado, mesmo que esse inquilino concorde, porque amanhã ou depois ele pode usar isso de má fé e colocar como abuso, né? Que ele foi obrigado a pagar o aluguel e antecipado e apresentou o fiador, por exemplo, e pagou calção, por exemplo. Então isso é pesado como abuso. Então não faça. O que é calção? É calção. O calção é um valor. E outro, o calção não é um valor que é para você abater dos últimos aluguéis, não. Isso aí também é um tiro na perna. Aí você abate o último mês, não faz a vistoria do imóvel. O cliente lá está com essa carta toda esburacada, na hora de sair, amarra para pintar, ou quer pintar de qualquer jeito. Entendeu? E você, cadê o valor do seguro? Você já bateu do valor do aluguel, não recebeu, ele não te pagou. E você fica sem esse dinheiro, vai ter que brigar na justiça, aquele